Olá pessoal, sou o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança, e no podcast de hoje o tópico é realidades paralelas. Você já deve ter ouvido falar da teoria de que existem múltiplas realidades paralelas, ou seja, em outras dimensões, ou talvez você já tenha ouvido falar do multiverso, não do metaverso, tá? Do multiverso, que existem múltiplos universos, múltiplas realidades paralelas à nossa. Esses tópicos sempre me fascinaram, desde muito jovem, ainda mais jovem, eu costumava estudar essas coisas. Hoje é algo que me dá um prazer muito grande poder compartilhar alguns entendimentos com vocês em relação a isso, baseado no que já se tem descoberto, né? E no que se é aplicável ao mesmo tempo em nossas vidas. Então a primeira coisa que eu gostaria de começar dizendo é: tudo é energia. O que isso quer dizer? Significa que essa garrafinha d'água, a tampinha, a água dentro dela, a minha camisa, a minha pele, que por mais que em termos moleculares são moléculas diferentes, se você for olhar em termos subatômicos, hoje já nem se fala mais tanto em partes, e sim em formas de energia, e que o átomo, né, o modelo atual do átomo é bem diferente daquele modelo antigo do núcleozinho e daqueles elétrons se movimentando de uma forma previsível em volta do núcleo. Hoje nem se fala assim. Mas, longa história curta, eu queria que você, né, que talvez, se você é nosso aluno, isso talvez eu esteja pregando para o clero, mas se você é um aluno novo, eu gostaria de começar a compartilhar algumas informações que, por mais que sejam básicas e já conhecidas, quem sabe hoje acerta você de uma certa forma que faça razão, faça lógica para você, e quem sabe você inicie uma mudança na sua energia. Então vamos lá. Sabe quando você liga a sua televisão hoje em dia? E dependendo, você tem ali inúmeros canais abertos ou canais de internet e tudo mais. E se você gosta de um determinado programa, é só você colocar naquele canal, tudo bem? Se você gosta de um determinado programa, é só você colocar no canal daquele programa. Então vamos dizer que o canal que você gosta, o programa que você gosta está no canal 8 e você liga a TV e por algum motivo a TV está no canal 4, certo? Você entende que não há hipótese alguma num momento, por exemplo, naquele exato momento de você assistir aquele programa naquele canal? Você consegue entender que para que você assista o seu programa, você precisa mudar de canal e que aquele canal existe nesse exato momento, ele está ali, né? Acompanhe esse raciocínio. Então aquele canal tá ali, é só você mudar de canal. E como que funciona em relação à nossa vida essa teoria? Muitas vezes as pessoas não são conscientes do que elas andam pensando, como elas andam pensando, as atitudes e como os pensamentos delas sentem que acabam impulsionando cada vez mais certas ações. Então a gente não vê que isso muitas vezes é uma escolha de vibração que está culminando em uma determinada realidade. Ela não vai perceber que aquilo cria literalmente toda a experiência dela, por mais que ela esteja na mesma rua que aquela outra pessoa, só que a experiência dela está sendo outra do que aquela pessoa na mesma rua, né? No carro do lado. A gente tá na mesma rua, no carro do lado, e a gente olha, a pessoa tá lá cantando a música dentro do carro, curtindo, tá tendo uma experiência de vida bem diferente da sua, que quem sabe tá pé da vida ali dentro, reclamando do trânsito, reclamando da vida e tudo mais. Então, eu queria que você começasse a cultivar a ideia de que os seus pensamentos são transmissões para o universo e que a natureza desse universo, sem a gente entrar até ainda na física quântica, se a natureza da sua fisiologia é que aqueles determinados pensamentos vão ativar determinados mapas neurológicos, né, no teu cérebro, né, sinapses, e que aquelas sinapses vão influenciar uma determinada química. A moral da história, você já deve ter ouvido eu falar aqui, você vai perceber através da forma como você se sente uma determinada realidade. Dificilmente uma pessoa nota que
Quando, por exemplo, ela quer pegar uma xícara de café na cozinha da casa dela, a partir do momento que ela tá caminhando até lá, perdão por forçar a barra, mas é assim, ela não nota que cada passo é uma mudança de universo. Deixa eu explicar melhor. Ela já não está mais no quarto dela, porém ela já está no corredor da casa dela, mas ainda sem o café. Mas agora ela já está no corredor, e ali do corredor existem aqueles quadros e tudo mais, e ela ainda não está de posse. E o que pode acontecer naquele corredor é diferente do que pode acontecer um passo adiante. Moral da história é que dentro da casa fica um pouco mais limitado os acontecimentos, mas se fosse na sua rua, talvez se você parasse ali na frente daquela garagem, quem sabe na hora que a pessoa saísse, você discutiria com a pessoa, porque a pessoa vai falar, velho, sai daí, dá licença, eu preciso passar. Daí você vai começar a entender um pouco melhor o que eu tô querendo dizer, que cada passo que você tá dando, cada ação, cada pensamento que você tá tendo, é como se fosse aquela nova realidade, e aquela nova realidade. Então, muitas vezes as pessoas não entendem que se elas forem fiéis a uma nova realidade, e daí a grande questão é, por que ela não é? Por que ela não é? E daí você vai entender que ela não é total consciente da natureza dessa realidade, ou seja, de como ela está se formando e como o nosso dom maior é a escolha, ou seja, nós temos escolha. E daí até mesmo quando estamos limitados na nossa escolha externa, como por exemplo, você não pode fazer tal coisa, mas você... por exemplo, você não tem escolha em relação a algo que aconteceu a nível público, vamos dizer assim, mas você tem escolha da sua reação. E a sua escolha de reação vai determinar até mesmo, de novo, sem querer ir para a física quântica, caso isso seja um bloqueio para você entender a lei da atração e as energias e tudo mais, porque você leu um livro e não funcionou, alguma coisa assim do tipo. O maior problema atual é que a pessoa, ela acredita que entender o que significa é a mesma coisa que fazer. Ela não está fazendo o trabalho que é necessário para ela mudar a realidade dela. Ela só estudou sobre o que é necessário para mudar a realidade dela, mas ela ainda não está fazendo o trabalho. Ela não está genuinamente se tornando consciente de como ela anda interpretando esse negócio aqui chamado vida e como ela está determinando as experiências dela baseado em circunstâncias do passado, porque, quem sabe, algo deu errado. Então a gente fala que algo não ter dado certo no passado não é justificativo suficiente para você parar de sonhar, para você parar de direcionar. E sim que isso é um contínuo de mudança. Então, naquela nova realidade, você, entendeu? Quase criou aquilo. Por quê? Porque não houve um alinhamento energético. Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa próxima a mim e ela está tentando tirar um visto para os Estados Unidos. E ela já foi em 4 entrevistas e já foram negadas. A única coisa que eu notei é que essas entrevistas foram muito próximas uma das outras. E ela, vamos dizer assim, ela tem um trabalho, ela tem uma carteira assinada, ela tem vínculo aqui no Brasil. Então, teoricamente, não tem muita, vamos dizer assim, lógica do ponto de vista, assim, o que é necessário para se tirar um visto, né, para os Estados Unidos. Não tem lógica. Ela está simplesmente tendo uma experiência que obviamente, baseado na minha experiência, né, minha opinião, é que ela vibra tanto, mas ela quer tanto isso, que o querer, ele deixa de ser algo positivo como ele passa a ser algo negativo. Deixa eu explicar. Tem uma galera aqui comigo no estúdio. Se eu perguntasse assim pra galera, por exemplo, falasse assim pra ele aqui, você tá com fome? Tô. Você quer comer? Ah, eu quero. O sentimento de quem quer comer é igual de quem já comeu? Não, de coração. Você consegue entender isso? Você quer comer? Tô com fome, tá no final do dia aqui, eu quero comer, tô com fome. Beleza, tô aí um prato de comida. Terminou de comer? Terminou. E aí, o seu sentimento é igual? Talvez, vamos dizer, ele é muito comilão, ainda esteja com um pouco de fome, mas ainda não vai ser igual. Então você nota que o sentimento de quem já teve a refeição é diferente de quem quer ter a refeição, certo? Você tem noção que isso determina a realidade? Então essa pessoa está muito na vibração da falta. E peço desculpa se você não é
aluno disso, fica meio confuso essa ideia da falta, mas seria um pensamento de escassez, seria a fé dela naquilo que ela não quer que aconteça. Mas cognitivamente, ou seja, com uma parte pequena do cérebro dela, ela fala assim, eu gostaria de tirar o visto, por isso que ela tá indo lá tirar o visto. Mas devido àquela primeira vez que não dá certo, ela já vai para a segunda dizendo, será? A nível inconsciente. Daí eu perguntei assim pra ela, mas como que você sentiu lá na hora? Não, eu tava com muito medo, eu tava fazendo todos aqueles exercícios lá que você me ensinou. Mas eu falei pra ela, olha, isso é algo que você vai começar a fazer hoje, eu falei pra ela, e você vai dar 3 meses. Não precisa ser tudo isso, mas eu tô vendo que ela tá num embalo energético. O que é embalo energético? Ela já vai com uma predisposição. Ela já possui um preconceito de que é difícil. Sendo que eu, que estou olhando de fora, não vejo motivo algum realmente para alguém negar a circunstância dela, negar o visto dela mediante a circunstância dela. E coincidentemente, uma outra pessoa que estava do lado dela também teve o visto negado e essa pessoa ainda tinha até mais vínculo que ela. Então eu comecei ela como uma aluna, né? Eu comecei a trazer a hipótese, mas quando a pessoa tá presa no problema, falei, cara, mas deixa eu explicar para você, essa mudança de vibração não é algo que você vai fazer no dia. Ou seja, todo dia você se sente mal, daí chega lá na hora você tá mal, obviamente, com medo, com dúvida. Não tá mal, né? Mas tá com dúvida, tá com receio. E daí ali você quer tentar quebrar esse padrão que você cultivou por X dias até a entrevista e na hora ali você quer... Não é mágica, galera. Significa que você tem que praticar essa nova vibração. Por quê? Como o seu corpo ele se encontra nessa realidade física nossa, conhecida como terceira dimensão, e a sua mente se encontra na quarta dimensão, que é tempo em si. A mente não está limitada pelo tempo, a mente consegue agora lembrar lá da sua infância, começa a cultivar algo no futuro. Então a gente fala que a mente não está limitada pela terceira dimensão nem pela segunda dimensão. A mente, ela é atemporal. Então a partir da nossa mente a gente consegue influenciar a nossa fisiologia, o nosso corpo, que se encontra no agora e que a vibração do seu corpo é uma vibração muito mais, vamos dizer assim, sólida. Então não adianta eu com um pensamento quero, mas com essa vibração física das emoções do meu corpo, eu tô dizendo que eu não quero. Então as pessoas, eu queria que você que tá ouvindo, que não achasse que essa mudança de universo, de realidade, de dimensão, fosse algo do além. Pelo contrário, é uma mudança gradativa da forma como você pensa, da forma como você se sente e da forma como você age, consistente, para que essa dimensão física comece a mostrar através de sincronicidades, eventos de sincronicidades. Por exemplo, eu acho que ela falar pra mim é um evento de sincronicidade para que ela consiga ir. Não sei se ela vai interpretar isso, porque eu tô dando a solução pra ela. Agora, a solução não é ela saber que ela tá vibrando errado, porque ela já começa a criar a história de que não é pra ela ir. Não existe isso, cara, é uma viagem, não é pra mim fazer uma viagem 4 vezes. Não, pessoal, por favor, cai em misticismo. O universo não quer que você viaje. Então o universo imaginando que é uma pessoa que não quer que viaje. O universo olhando, não, você não tem cara que merece viajar. Não, pelo amor de Deus, pessoal, não é isso. Então, alinhamento faz a gente mudar de dimensão. Alinhamento causa essas mudanças de dimensão. O que significa mudança de dimensão, mudança de realidade? Porque agora você tá naquele canal onde funciona aquele programa. Você entende? Então o primeiro passo, as pessoas não sabem que muitas vezes é sair daquele canal que só tem noticiário ruim. Ou seja, o que a mente dela está broadcasting, transmitindo constantemente. O que a mente dela está transmitindo constantemente. Então, aquilo é a transmissão dela e, consequentemente, aquilo que ela sente, a vibração, as ações. Então, obviamente, ela vai se deparar com o mesmo canal de realidade, com o mesmo universo, com a mesma dimensão. E essa teoria, né, do multiverso, eu não acho que é nem tão difícil assim de entender quando você já começa a praticar, mudar a sua vibração. Então não é difícil de entender que aquilo que transmite é aquilo que você recebe, que toda ação é seguido de uma reação e que é um efeito, né, dominó, no qual pequenos atos vão coincidindo, né, vão gerando outros atos e tudo mais. E quando você se vê, você acha que você apareceu aí do nada. Não, você não apareceu do nada, você foi
foi tomando decisões conscientes ou não, de como você estava vibrando, de qual é a sua transmissão. Então, toda mudança de realidade custa aquilo que você está vibrando nesse exato momento. Por isso que muitas culturas falam de você morrer, entre aspas, para aquilo que você não quer, para aquela atitude. Então olha só que interessante, dentro da nossa escola a gente tem um treinamento de entrada chamado A Saída é para Dentro. Porque quando você resolve o seu mundo interno, aparentemente o seu mundo externo começa a dar sinais do efeito daquela mudança que você fez na sua própria vibração. Então as pessoas inconscientes de que a próxima vez é uma nova oportunidade. Não precisa ser igual à oportunidade antiga, mas elas precisam aprender a ver uma nova realidade por novos olhos. Então não adianta eu ver uma nova realidade, mas aquilo que eu acredito, aquilo que eu tô vibrando, até mesmo aquilo que eu tô sentindo é o oposto, ou seja, eu tô sentindo que não vai dar certo. Então eu falo para vocês, é muito mais fácil, vamos dizer, eu dar o conselho para ela chegar lá sem sentir nada do que eu falar para ela chegar lá já dona do visto. Porque o dona do visto é um salto muito grande de vibração. É uma realidade muito longa. Então eu falaria para ela, você tem que praticar, chegar lá como se não você já tem, não vai mudar nada. A gente faz isso com inúmeras técnicas aqui na escola, mas com a simples ideia de que beleza, eu já não ir na viagem já é uma realidade e não tô sofrendo por causa disso. Então não tem por que eu carregar isso comigo. Então eu falo que de todas as técnicas que eu ensino, eu sempre prefiro que a pessoa aprenda a respirar de uma forma tão longa e tão profunda e tão lentamente em que ela não tem escolha, ela não vai conseguir pensar e ela só vai estabilizar, porque ela não entende que aquilo que ela está pensando naquele exato momento está determinando a vibração dela e o agente lá está captando essa vibração e tá falando, eu não vou dar, não foi com a cara. Agora, existe isso? Não foi com a cara? É aleatório? Não, eu não acredito na aleatoriedade, eu acredito em sincronicidades. E que a gente pode ajustar a nossa vibração para uma realidade mais desejável. E não ficar empoderando, ou seja, dando todo o poder e falando e sucumbindo àquela que a gente não deseja que aconteça. Então, pessoal, em nossas conclusões, nós começamos a desajustar a nossa rota. Você entendeu? Ela concluiu. Ela pôs um final para a história e agora ela tem que lutar com a própria conclusão que ela deu. É difícil. Isso não é para mim ou não é para mim viajar. Você entendeu, pessoal? Então, ela é como se a gente colocasse um final para aquela história. Daí você vai falar, é fácil? Não é fácil. Mas não é fácil, por isso que não é a vasta maioria das pessoas que estão realizando os sonhos delas, estão realizando os medos delas. Então, por favor, tira essa ideia de, mas isso não é fácil. Não, pessoal, também não é fácil você também não conseguir manifestar uma realidade desejada. Tudo bem? Não é fácil ir na academia todo dia, mas também não é fácil depois viver com doença. Você tem já essa ideia, isso já é falado bastante na internet, né? Com qual difícil você quer. Não é fácil tal coisa, mas não é fácil a outra também, né? Eu acho tão interessante aquela pessoa falar, dinheiro não causa, dinheiro não traz felicidade, e pobreza traz. Você entende? São conclusões que visam defender o próprio sistema de crença. A gente produz uma conclusão para dizer, talvez não sabe, talvez não seja, não é para ser. Mas não é para ser, peraí, velho, você foi lá vibrando na falta. Como que não é para ser? Lógico, daquele jeito não é para ser. Mas você pode, se aquilo tem um significado para você. O problema é que, olha só que interessante, o grau de importância que essa pessoa dá para essa viagem é o grau de importância que essa viagem pode ter de controle do emocional dessa pessoa. Então a gente precisa fazer uma transição e reconhecer que essa realidade, os universos dentro dela, né, são criados a partir da forma como a gente pensa, sente, atitude, nossas ações. E que então eu preciso, antes de começar todo esse movimento externo na direção dessa realidade, eu preciso definir que realidade que eu quero viver. E que se eu não posso colaborar com vamos dizer assim,
com a energia já da presença daquilo, né? Ou seja, como que você se sentiria nessa viagem ou conseguindo viajar? Animada. Então, se você não consegue chegar animada, pelo menos não chegue desanimado. Então, pessoal, vou convidar vocês mais uma vez, se você ainda não conhece o nosso treinamento A Saída para Dentro, por favor, conheça, aprenda as técnicas e principalmente aprenda a reconhecer quando você está vibrando na consciência do efeito da vítima de uma circunstância e não da causa da circunstância, porque todos nós estamos criando a nossa realidade, talvez de uma forma consciente, talvez de uma forma inconsciente. Então, a vida convida, a vida está nos convidando, ironicamente falando, a nos tornarmos conscientes. E daí você vai praticar essa criação consciente por um determinado tempo, daí você já vai confiar tanto na vida, que na verdade não é na vida, é nas suas próprias capacidades, você vai aprender a relaxar, porque a vida jamais criaria uma circunstância diferente daquilo que você está vibrando, então você sabe que não está nada a temer, que até aquele problema não é um problema, porque você está vibrando bem, então você sabe que aquilo é livramento, já que se você está se sentindo mal, como você sabe que aquilo é livramento? Você estava se sentindo mal antes, não é livramento? Você entende? Então é tão importante o trabalho da conscientização da sua própria vibração para que você possa genuinamente criar uma realidade muito mais condizente com os seus sonhos e não com os seus medos. Por isso que a gente sempre fala aqui na escola, a saída é para dentro. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de ativar aqui as notificações, de estar sempre antenado que toda semana tem um vídeo novo. E caso você não saiba, no YouTube também tem vídeos novos lá toda semana que você pode estar aprendendo mais conosco. E se você quer se aprofundar mesmo, né? Onde o bicho pega, por favor, entre para a nossa escola, vem aprender conosco inúmeras técnicas e conceitos de desenvolvimento da consciência que vão trazer para você muitos e muitos resultados. Beleza, galera? Valeu, até o próximo.